Braille é um sistema tátil criado para que pessoas com deficiência visual tenham acesso à informação, escrita e leitura de forma adaptada. Usando combinações de pontos em relevo, ele é amplamente usado em placas, livros e dispositivos eletrônicos. No Brasil, 8 de abril é o Dia Nacional do Sistema Braille e no programa de hoje vamos explorar melhor como esse sistema funciona e ajuda a garantir a acessibilidade. Fique conosco, porque começou o Diversidade. Olá, todos prontos para mais um Diversidade? Aqui, a pessoa com deficiência e todas as iniciativas que promovem a inclusão ganham seu merecido destaque. Eu sou a Suelen Gonçalves e eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cadeirante, de estatura baixa, tenho cabelos compridos e cacheados, castanhos escuros. Meus olhos também são castanhos escuros, eu uso óculos. E no programa de hoje eu visto uma blusa preta, de gola alta, calça preta e botas pretas de salto. E eu sou o Roberto Rios. Sejam sempre bem-vindos ao nosso programa. Também farei minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, alto, uso óculos, sou cadeirante, estou usando hoje uma blusa rosa, uma calça jeans azul escura e um tênis cinza. Hoje nós recebemos no programa Regina Oliveira, coordenadora de revisão de Braille da Fundação Dorina Noil para cegos. Ela conheceu a fundação ainda na infância, quando fazia sua reabilitação lá. Anos depois, foi contratada como estagiária e, após 3 meses, promovida a telefonista. Graças à sua habilidade com as ferramentas construídas para a escrita em Braille, ela foi convidada para estagiar na Espanha. Após sua volta, tomou como missão defender e divulgar o Braille aqui no Brasil. Agora ela atua como coordenadora de revisão de Braille na Fundação Dorina Noil. Seja muito bem-vinda, Regina. Olá a todos, um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de pedir para você fazer sua audiodescrição também. Eu sou uma mulher cega, de pele clara, cabelos castanhos, uso óculos e hoje estou vestindo uma blusa aberta, fechada com botões e uma calça preta. Bom, para começar, a gente já vai na primeira pergunta para a gente não perder tempo, né? Como que funciona o sistema Braille? O sistema Braille é um sistema natural de escrita e leitura para as pessoas cegas, baseado em 2 colunas de 3 pontos cada uma, e a combinação desses pontos produz todas as letras do alfabeto, todos os símbolos de pontuação, de acentuação, além de símbolos para matemática, química, fonética, música, informática. Todas as áreas do conhecimento podem ser representadas por meio de uma simbologia Braille. Essa seria a segunda pergunta minha, você se adiantou. Você perguntou como é o sistema Braille? Vamos lá, então dividimos aqui. O sistema Braille a gente conhece como A, B, C, D até o Z e depois as vírgulas e pontos e tudo mais, né? Então aí o sistema de mais, menos, ou sistemas de música, por exemplo, eu particularmente não conheço como é feito esse sistema, por exemplo, para clave de sol e aí por diante. Até sinalizações de placa, Isso. por exemplo. Tem os pontos se divergem ali? São 2 colunas, são 6 pontos. Sim. Né? A base são 6 pontos. Uma coluna de 3 pontos da esquerda, uma coluna de 3 pontos da direita. Aí você vai combinando esses pontos. Então você tem a letra A, então a gente costuma numerar esses pontos, né? Os pontos da esquerda são 1, 2 e 3, os da direita 4, 5, 6, de cima para baixo. E aí você vai combinando esses pontos. Então, por exemplo, a letra A é só o ponto 1. A letra B são os pontos 1 e 2. Então, verticais, né? Não, mas pera, só um minutinho, Regina, para a gente entender. Eu tenho um sistema de notas musicais que eu tenho uns símbolos completamente diferentes do que é o A, o B, o C. Eu tenho a clave de sol, por exemplo. Então, ele é escrito lá clave de sol ou tem um símbolo exatamente para aquilo? Então, eu estou falando, quando eu falo em ponto 1, é o A. Se você colocar um outro símbolo antes dele, ele deixa de ser A e passa a ser 1. Tá? Então, com os símbolos básicos lá dos 6 pontos, você forma 63 combinações.
Aí vai depender o que cada símbolo vai representar, vai depender do contexto. Se você tiver, você vai representar a nota Dó, você vai representar com a letra D, certo? Com os pontos 1, 4 e 5. Então, os pontos 1, 4 e 5, eles podem ser a letra D, podem ser a nota Dó. E, dependendo do contexto, ele vai ter um diferente significado. Existe toda uma complexidade, então, é complexo, né? O negócio é difícil. Ele é um símbolo bem lógico, né? Que você vai juntando, mas vai depender do contexto, ele vai ter aquele significado, tá? Então, por exemplo, você vai representar a letra A minúscula, é só o ponto 1. Se você vai representar a letra A maiúscula, você tem que pôr um símbolo antes dela para indicar que ela é maiúscula. Entendemos. E todos os cegos utilizam braille, então? Não, nem todos utilizam, porque uma pessoa que perde a visão na idade adulta, ela pode não usar o braille. Está alfabetizada e tudo mais, pode usar um smartphone, pode usar uma outra coisa qualquer que vai dar acesso à informação para ela. Mas ler, se ela quiser ler de fato, ela vai precisar aprender o braille, porque ele é um sistema natural de leitura, tá? Então, você usar um livro falado é um tipo de leitura, mas não é uma leitura natural. Então, nem todas as pessoas usam. Agora, para uma criança ser alfabetizada de fato, só com o braille. Senão, ela não vai ter o contato com as letras, com os símbolos, ela só vai ouvir. Então, ela primeiro precisa conhecer toda essa simbologia para você dizer que ela é alfabetizada, que ela conhece símbolo para matemática, química e física. Se ela não tiver acesso ao braille, ela vai ser um analfabeto funcional. Ô, Regina, o braille é usado no mundo todo, certo? O sistema Libras, ele muda de região para região, Sim. Tá? É alterado. Sim, porque é uma língua. Tá? É uma língua. O braille tem também alteração de região para região? Tem. Por exemplo, você tem o inglês, por exemplo, eles não têm letras acentuadas. Então, eles podem usar os símbolos, o alfabeto é o mesmo. Para o português, para o inglês, para o francês, vai mudar um pouco lá nas línguas orientais, lá em outras línguas, né, que tem uma representação diferente, tá? Mas o alfabeto é o mesmo, tá? Mas agora, os símbolos de pontuação e tudo mais, eles podem variar dependendo do grupo linguístico. E com todo esse avanço tecnológico que a gente tem cada vez mais presenciado, né, as tecnologias assistivas aí avançando, se melhorando, como essas tecnologias, esse avanço podem ajudar a acessibilizar o sistema Braille? Então, no que se refere ao Braille, o que facilita é que você tem softwares, né, que vão converter para o Braille os diferentes textos. Né? Então, você tem um software lá que, né, vai permitir que você faça a conversão para matemática, para química. Você tem um software que vai permitir que você faça desenhos em relevo, né? Então, isso facilita bastante. Por outro lado, as impressoras são bem mais rápidas. Então, você pode produzir milhares de páginas lá em 1 hora, né? Com as impressoras que são cada vez mais ágeis. Por outro lado, você pode, em vez de imprimir o braille no papel, você pode ter uma linha braille, que é um display que vai ter lá uma linha onde os pontinhos vão subindo e descendo e formando as diferentes letras. Você vai lendo. Aquilo que está lá no cartão de memória, está no computador, você passa a mão ali e você vai lendo o que está aparecendo, o que está lá nesse cartão de memória. Então, isso em relação ao braille, é dessa forma. Mas outras tecnologias, por exemplo, os leitores de tela, os smartphones, né, que permite que você escute, que você navegue pela internet e tudo mais, isso ajuda, mas nada disso substitui o braille. Leitura natural, só o braille. Para vocês, né, vocês estão olhando aí, estão vendo coisas escritas para todo lado. A gente não, ler de fato só quando a gente toca, né? Então, essas tecnologias, elas são complementares ao braille, são aliadas dele, mas nenhuma delas substitui. Você não pode dizer assim, existe uma tecnologia que substitui o braille. Ainda não existe, tá? Ao passo que a gente tem essas tecnologias que facilitam essa produção, tá? Mas nenhuma delas vai substituir. E para uma pessoa cega, mesmo se você está com um computador, um smartphone, você está sempre lendo. A gente não, a gente está ouvindo, a menos que a gente tenha um display onde a gente possa tocar e ler. Regina,
Agora eu vou querer saber, assim, o seu trabalho, se é 24 horas por dia ou 48 horas por dia. Não, entendeu? 72. Porque como revisora de Braille, você tem que ler tudo que sai de lá. Então, a fundo, assim, você tem que realmente ler tudo, como que funciona o seu trabalho de revisora. O trabalho de revisão né, quando você pega um livro para ler, você lê ele inteirinho. Né? Você lê tudo, inclusive se você vai ler para revisar, né, com um acompanhante, então a pessoa vai lendo lá no original, a gente vai lendo tudo, ponto, vírgula, essa sua preocupação aí, né, de o texto passar para outro. O Braille, ele reproduz exatamente o que está lá. A gente falava em tinta antigamente porque a maior parte dos textos eram impressos, né? Agora a gente já fala em caracteres visuais porque muita coisa chega em mídia eletrônica, né? Então, tudo que está lá, tem que estar reproduzido ou adaptado para o Braille. Então, a gente vai lendo tudo. Então, é um trabalho assim, quando eu leio para mim mesma, eu posso ler, sei lá, 50 páginas, 60 páginas por hora. Quando eu leio um texto para revisar, é diferente. Aí eu, né, tenho que ver todos os detalhes, ver se foi aplicada a simbologia correta, numa estrutura química, se aquela estrutura está representada de forma que a pessoa vai entender. Aí é mais lento, né? Então é um pouco mais demorado. Peraí, mocinha, é mais rápida do que nós? Eu não leio 50 páginas numa hora. Não, dependendo do texto, né? Se é um texto... É dedinho eletrônico isso aí? Mas de qualquer forma, você fala brincando que eu leio mais rápido, mas não. Porque a leitura visual, ela é indutiva, né? Aliás, é dedutiva. Você olha para o texto e você meio que já sabe o que vem pela frente, né? A gente não, quando a gente vai lendo, é uma leitura indutiva, você vai tocando os pontos, né? Aí a gente acaba, quando você lê muito, muito rápido, lê muito, a gente acaba, né, meio que também já fazendo essa leitura dinâmica, né? Mas mesmo assim, a gente nunca consegue ler na mesma velocidade que uma pessoa que leia rápido, né, com os olhos. Não, já ganhou de mim. Agora, são muitos anos na revisão do Braille. Eu queria saber quais foram os impactos e as maiores mudanças ao longo do tempo no seu trabalho. Eu acho que assim melhorou bastante, né, nesse sentido assim agora que eu ainda não uso no meu trabalho essas linhas Braille, né? Mas elas realmente são bastante importantes porque o Braille ele ocupa muito mais espaço do que a escrita comum. Então, para cada página né, em caracteres visuais, vão resultar pelo menos 3 páginas em Braille, né? Então, melhorou no sentido da velocidade maior de produção. Mas em relação ao trabalho, ainda não mudou muito. É como eu estou dizendo, a gente tem que ler, né, tudo que tiver representado lá. É lógico que acho que diminuíram os números de erros, porque aí quem produz, né, os textos, já conta com corretor ortográfico, já os softwares já permitem que o Braille saia de uma maneira mais correta. Então, é diferente de antes, que era mais ou menos digitado, né? As pessoas tinham lá uma máquina grande, né, como o tipo da máquina que a gente usa, né, no dia a dia, mas tinha lá a gente chamava de máquina estereotipo, né, que produzia o Braille numa placa de alumínio, já direto ali. Então, ali a possibilidade de erros era maior. Agora não, os softwares já permitem, né, que o Braille já chegue para a gente de uma maneira mais correta. Então, isso facilita o trabalho da revisão. Olha, Regina, a minha cabeça, eu não sei você, Roberto, minha cabeça está fervilhando assim de informação. Acho que a gente poderia dividir esse programa em vários pedaços, mas enfim, agora a gente vai dividir, a gente vai para o intervalo, tá bom, Regina? Já já a gente volta com mais esclarecimentos. Bom, chegou a hora do intervalo, tá muito bacana essa série de esclarecimentos da Regina, mas você que está aí nos acompanhando, aproveita esse break para se inscrever no nosso canal, adiciona a playlist do programa Diversidade aos seus favoritos do YouTube, porque assim você pode acessar na íntegra os programas que já foram ao ar, que tal? Fica por aí que o Diversidade volta já já. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã.
Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. De volta ao estúdio do Diversidade e hoje estamos descobrindo curiosidades e informações valiosas sobre o Braille. Para isso, contamos com a presença da Regina, que é coordenadora de revisão de Braille da Fundação Dorina Noil. Regina, no bloco anterior você estava falando sobre a facilidade que existe um pouco mais, né? Que antigamente era impresso quase que numa máquina de escrever, ali o Braille, e hoje você tem um computador que te ajuda. Nós, quando usamos o celular ou o computador, nós temos o corretor de texto que às vezes até atrapalha, né? Você quer escrever um negócio e o corretor te insiste em outra coisa lá. No Braille existe esse processo? O computador faz a correção de texto em Braille? Não, ele não faz exatamente a correção do texto em Braille, não. Quando você prepara esse texto, né, para ser impresso em Braille, então você já conta com esse corretor. Aí você já pode usar, né, ele vai fazer as correções necessárias. Mas na hora, assim, quando você imprime, aí a gente já não tem a possibilidade de correção, vai ser exatamente lá dentro do editor de texto, texto em Braille. Para o nosso pessoal de casa que está nos ouvindo agora, para entender, o corretor fala, não, esse pontinho não era aqui, é aqui embaixo, esse pontinho da direita não é, da esquerda. Não, ele faz a correção dentro do editor, né, dentro do texto ainda, né, do texto que vai ser convertido para o Braille na hora que for impresso. Tá, agora eu entendi. Agora, você foi reconhecida pela sua grande habilidade para lidar com uma das primeiras ferramentas que foi fundada para a escrita em Braille. Me corrija se eu estiver errado aqui na pronúncia, mas é Reglete, é isso? Reglete, Isso, você ficou conhecida por ter essa habilidade. Como foi o processo de familiarização? Eu perdi a visão por completo aos 7 anos, né? Eu nasci com glaucoma, enxerguei pouco até os 7 anos, mas aos 7 eu perdi por completo. Até ali eu tinha uma vida normal, como toda criança, né? Mas aos 7 anos, quando eu perdi a visão, o que eu mais queria era aprender a ler e a escrever. As crianças da minha idade já estavam todas indo para a escola e eu sempre gostei muito, né? Minha mãe lia muitas historinhas para mim, então eu queria muito aprender a ler. E a minha mãe não tinha muita ideia de como uma criança cega poderia ser alfabetizada, e ela conta que um dia ela saiu em busca, né, de um lugar onde eu pudesse ser alfabetizada, e ela chegou até a fundação. E ali, então, a fundação deu todo o apoio, todo o atendimento para mim, para minha família, e eu aprendi o Braille, né, com uma professora que foi até minha casa e ensinou o Braille, e fui matriculada numa escola regular do meu bairro. E aí, desde o começo eu tive, assim, foi fácil para mim. Acho que eu queria muito, né? Então, a familiaridade com a reglete, com o punção, foi rápida. E usei, né, reglete e punção já existia, a máquina Braille e tudo mais, mas eu não tinha, né? Então, eu na escola anotava tudo com a reglete e punção, e então eu adquiri uma destreza, né, muito grande. E mais tarde, quando eu comecei a trabalhar na fundação como telefonista, a dona Dorina chegava, ela era uma mulher muito dinâmica, né? Chegava, já ia pedindo várias coisas, várias ligações. Então, no espaço em que ela ia, né, ali que ela passava ali pela telefonia, e subia até a sala dela, quando ela chegava na sala, eu já tinha anotado tudo que ela queria e já começava a fazer as ligações. Isso chamou a atenção dela, né? Então, ela me disse, você gosta muito de Braille, como é que você anota, como é que você sabe, né? Eu falei, anoto tudo, né, com reglete e punção. E foi a partir daí, né, que ela, então, me deu todas as oportunidades de aprender o Braille. Lógico que nessa altura eu já também usava uma máquina Braille, mas ali, no espaço que eu tinha, não cabia a máquina, né? Então, eu usava reglete e punção. Hoje ainda uso para as minhas anotações pessoais, mas para o trabalho eu uso o computador, uso o smartphone e uso a máquina Braille também, né? Então a gente vai usando todos os recursos. Ainda não uso uma linha Braille, mas espero usar em breve. Regina, eu ia fazer uma pergunta para você, que ela é um pouco simples e direta, mas eu estava pensando aqui, ela não é tão simples e direta como eu estava imaginando. É o seguinte, existem leis que obriguem as bibliotecas, escolas e aí por diante, até restaurantes, a terem o sistema Braille?
Por que eu achei que não é tão simples e tão direto? Porque hoje, por exemplo, com as escolas inclusivas, hoje o sistema educacional tem que ser inclusivo, é obrigado a ter até um intérprete de Libras nas salas de aula para as pessoas que não ouvem, certo? O Braille tem essa obrigação de ter os livros didáticos, tem essa obrigação de ter na biblioteca os livros em Braille? É lei? A gente, em termos de lei, o Brasil é bem rico, né? A gente tem... Agora, a aplicação das leis é que às vezes não é tão simples. Existe sim essa obrigatoriedade de existirem, né? De existir o Braille em tudo, né? Para facilitar o acesso das pessoas nos logradouros públicos, nas bibliotecas, claro que os livros nas escolas e tudo mais. Mas a gente tem algumas dificuldades. Por exemplo, como eu falei, um livro em Braille, mesmo com todas essas tecnologias, com impressoras e tudo mais, produzir um livro em Braille não é tão rápido como é produzir um livro, né, em tinta. Por quê? Porque esse livro precisa passar por adaptações, os livros didáticos principalmente eles têm muitas imagens, então você tem que converter essas imagens em relevo. Quando não é possível, você precisa fazer uma descrição dessas imagens, você precisa adaptar a simbologia, passar por uma revisão e tudo mais. Então isso faz com que o processo não seja tão rápido como é de um livro em tinta. Então, isso faz com que a gente não consiga produzir em Braille tudo que existe no mercado editorial. Então, por isso que a gente usa livros acessíveis. Então, você pode fazer um livro digital, você pode fazer um audiolivro, que vai, então, suprir, né, essa necessidade. Então, é lógico, para uma criança, nos primeiros anos da escola, você vai oferecer o Braille. Né? Não tem como essa criança aprender ortografia, aprender simbologia de todas as áreas do conhecimento se não for em Braille. Né? Então, aí sim, a partir do momento em que ela, né, vai progredindo na sua escolarização, ela então vai começar a usar os livros digitais, livros gravados, né, para ela poder então complementar. Em termos de cardápios e tudo mais, nem todas as pessoas utilizam o Braille. Então, você precisa produzir livros acessíveis para todas as pessoas, aquelas que usam o Braille e aquelas que não usam. Não livros somente, textos acessíveis. Então, a gente vai contando com outros recursos. Então, você coloca lá num cardápio, né, um QR Code que a pessoa, né, pode acessar e pelo seu smartphone ela ouvir o que tem nesse cardápio. Então, existem leis que garantem, você tem que oferecer acessibilidade de acordo com a necessidade das pessoas. Tem que contar mais com a boa vontade do povo, né? E lamentavelmente, né, muitas das pessoas acabam produzindo acessibilidade, mas só para cumprir a lei, né? Então, não se preocupam com a qualidade daquilo que se produz. E quando você produz com qualidade, então demora um pouquinho mais. Agora, eu particularmente entrei ali no site da Fundação e vi que existe um portal educacional e nesse portal existe um curso de introdução à editoração em Braille. Sim. Eu queria saber de você, como especialista no assunto, o que é necessário primordial para o aprendizado do Braille e para que essa editoração, esse produto final, chegue ao consumidor final, para que ele tenha total compreensão do que está escrito. Você precisa, né, primeiro entender a importância do Braille, né, e a importância, porque se espalhou essa cultura de que hoje em dia basta você ter o texto e você colocar esse texto lá, né, para imprimir e sai prontinho. Não, não é assim. Ele precisa ser diagramado, porque, como eu disse, o Braille ocupa lá um espaço maior, né, então você precisa saber onde é que termina a página, você não vai colocar metade do título no final da página, outra metade no começo da página. Então, você precisa aprender tudo isso. Então, é isso que esse curso de editoração, né, traz, e todas as pessoas que queiram ter um mínimo conhecimento, é lógico, para ela se tornar um transcritor, né, de um livro, ela precisa de experiência, precisa de um tempo, mas para ela se tornar um editor e conhecer, né, ter as informações básicas para ela produzir um texto em Braille, basta ela ter vontade, né, e buscar lá os nossos cursos que a gente vai orientar nesse sentido. Bom, a Fundação Dorina Novil, então, é uma escola, certo? Além de muitos outros trabalhos que desenvolve. A pergunta que eu te faço é a seguinte: existem escolas especializadas em ensinar Braille pelo Brasil afora?
Não, escolas especializadas em ensinar braille, não, né? Existem instituições que ensinam, que informam o básico, né, do braille para você começar a produzir. Agora, para você produzir de fato, você precisa estar, né, no lugar onde você vai poder desenvolver. É um aprendizado constante. Eu falo que eu tenho bastante experiência no uso do braille e ainda até hoje eu tenho as minhas dúvidas. E isso é bom. Significa que o braille é uma coisa viva, né, que as pessoas vão estar sempre, assim como a escrita evolui, o braille também evolui. Então, existem instituições que vão dar, né, o básico. O básico do braille, tá? Ensinar a pessoa a ler, só. Vai ensinar a essa combinação e tudo mais. Ele é um sistema bem lógico, né? Uma pessoa que tem um raciocínio lógico, ela pode aprender, né, o básico do braille em meia hora, né? É lógico que ela vai precisar, então, aprender quais são as regras de aplicação, e isso é um processo, assim, constante. Tá? Mas o básico do braille existe, né? E o que a gente luta é para que as universidades possam ensinar, né, ter dentro do seu currículo, principalmente as universidades que trabalham com formação de professores, que elas possam ensinar esses professores para que na sala de aula elas possam, né, auxiliar os seus alunos com deficiência visual. E a gente tem, hoje em dia, a gente tem um projeto lá na Fundação, aliás, já é um programa, que é o programa Lego Braille Bricks, que são pecinhas da Lego que tem o símbolo em braille e o símbolo correspondente na escrita visual. Então, isso facilita bastante, né, o ensino do braille, o aprendizado do braille. Permite que a criança cega seja alfabetizada de uma forma lúdica, porque o Lego é um brinquedo, né? E, ao mesmo tempo, de uma forma inclusiva, facilitando para o professor, para os pais que vão aprender, que vão, né, trabalhar com essa criança, e com os coleguinhas também. Então, o Lego Braille Bricks é uma ferramenta que realmente ensina o braille para todo mundo. Então, eu queria justamente perguntar para você, a partir de que momento que a pessoa pode ser introduzida ao braille? Ali já, então, no momento da alfabetização, ela já pode ter esse contato? Ela já pode ser lá na fase de pré-alfabetização. Você pensa numa criança de 1, 2 anos, às vezes ela não sabe ler ainda, mas ela já sabe reconhecer o símbolo do McDonald's, desculpe a propaganda, né? Da Coca-Cola. Então, ela olha e ela já reconhece. Então, o que a gente procura fazer é com que uma criança que nasça cega, né, que a cegueira seja detectada logo ao nascimento ou nos primeiros anos de vida, que ela já seja preparada dessa forma. Então, quando você entregar para ela lá um lanchinho, né, de uma empresa, que agora não vou repetir o nome, você já coloca lá o braille e faz a mãozinha dela tocar para ela ir conhecendo já, né, que aquela vai ser a forma de escrita e leitura dela, para que ela já possa tendo esse contato. A partir do momento que ela já estiver, a criança, é lógico, ela precisa passar por todo um atendimento multidisciplinar, né, para que ela tenha o seu desenvolvimento normal. Mas quando ela chegar na idade de alfabetização, que ela já possa, né, ir aprendendo o braille e já ter, né, esses conhecimentos prévios com toda criança que é alfabetizada. E os pais ali também, junto? Aprendendo. De preferência que os pais aprendam também, porque é o que a gente diz, assim como os pais ajudam os seus filhos, né, nas tarefas escolares no dia a dia, os seus filhos que enxergam, que eles possam, né, trabalhar também com os seus filhos que têm deficiência visual. A gente teve essa experiência lá na pandemia, né, quando a Fundação não interrompeu o seu atendimento, então as crianças continuaram lá nas suas casas, né, então isso foi muito importante, porque, né, por meio de atividades online, então os nossos professores orientavam os pais, né, no sentido de que aquela criança não tivesse a sua alfabetização, a sua escolaridade interrompida por causa da pandemia. Regina, só nos resta agora, antes de encerrar, expressar nossa gratidão pela sua presença, por tudo que você nos ensinou aqui hoje. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, e lembrando que esse ano a gente está comemorando os 200 anos da primeira versão do Sistema Braille. Então, isso é muito importante para nós, né? Muito poder importante. falar de uma coisa que, para nós, a entrada das pessoas cegas na história só aconteceu há 200 anos, né? Então, esse momento para a gente é muito importante. Bom, gente, a gente se despede de mais um episódio aqui do Diversidade, com dor no coração. Obrigada
Mais uma vez, Regina, pela presença, pelo trabalho e também pelo trabalho da Fundação. E você de casa, continue assistindo ao Diversidade toda sexta-feira, à 1h da tarde. Você já segue nosso Instagram para acompanhar todos os eventos e programações aqui da Câmara? É só procurar por @Câmara São Paulo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.